Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, queria falar com vocês que eu tô muito feliz com Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom e não tem nada melhor do que ter a presença de Deus. E, cara, Deus ele tem falado muito comigo durante essa semana sobre várias coisas e eu tô muito feliz. E eu tô aprendendo a ser feliz com Deus nas pequenas coisas, sabe? Ser feliz a Deus por coisas que antes eu não conseguia ser, digamos assim. E, gente, Deus ele tem respondido orações minhas que eu fiz há muito tempo atrás. E é tão bom, sabe? Porque às vezes a gente fala com Deus e a gente às vezes esquece o que a gente falou, ou às vezes a gente tá com aquela fé naquele momento, mas depois, tipo, a gente vai vivendo os dias e aquilo que a gente pediu não acontece naquele momento e às vezes a gente esquece, ou a gente só deixa deixa e vai vivendo. E aí, quando Deus responde, a gente fica, uau, ele realmente me ouviu naquele momento. Ele me ouviu naquele dia, naquela hora. E tem sido maravilhoso. Gente, queria falar uma coisa com vocês. Eu tava lendo aquele livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. C.S. Lewis. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Mas enfim, acho que vocês conseguiram entender. E eu já tinha lido ele, é um livro muito bom. Só que você tem que ter muita atenção quando você vai ler, porque como é o diabo ensinando um aprendiz, a nossa lição, o nosso aprendizado vem de ver o que o diabo tá falando para ele fazer, para ele conseguir manter a gente afastado de Deus, né? Para manter a gente uma vida de pecado e a gente não fazer isso, entendeu? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça, tipo, eu preciso aprender o que eu não devo fazer com esse livro e não só ficar vendo como o diabo faz, que tá acontecendo aqui que eu tô sendo, digamos assim, que eu tô dando um lugar pro diabo na minha vida. Enfim. E eu comecei a ler esse livro aqui, ó, A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, me emprestaram ele. E eu. Enfim. Enfim. Coincidiu uma coisa que eu li no livro de cartas de um diabo, eu só aprendi isso com esse livro aqui. Eu ainda não terminei, mas eu tô gostando bastante desse livro. Mas eu vou falar. E só pra lembrar, esse livro aqui, ele não é cristão, ele é secular, tá? E coincidiu. Em uma parte do livro, o diabo fala que ele odeia que nós, né, humanos feitos à imagem e semelhança de Cristo, que a gente tenha prazer nas coisas pequenas. Que ele odeia que, tipo, que a gente, depois de um dia cansativo, a gente vai e tome um banho e a gente relaxe no banho e a gente sinta, sabe, aquela coisa gostosa, aquela sensação de, tipo, eu estou relaxando, é muito bom estar aqui, é bom viver, isso aqui é muito bom. Ele odeia que a gente sinta essas coisas. E nesse livro que eu tô lendo aqui, a protagonista, ela viveu uma fase, tá vivendo uma fase muito depressiva, em que ela não consegue prestar atenção nessas coisas pequenas e ser grata pelas coisas pequenas. Pra ela, tudo se resume em ela ser um erro, em ela atrapalhar a vida de todo mundo, nada que ela faz tá bom, ela não serve pra nada, tudo o que ela faz é horrível. E aí ela fica com essa ideia fixa na cabeça dela e ela fica depressiva, sabe? E eu fiquei pensando nisso, falando, cara, quantas coisas acontecem no nosso dia, na nossa vida, coisas incríveis, e a gente às vezes não consegue perceber ou não consegue valorizar essas coisas. E essa semana foi uma semana muito boa pra mim, sabe? Aconteceu, assim, não aconteceu nada de grandioso, assim, tipo, um sonho meu grandíssimo se realizou. Não, gente, mas foi coisas pequenas, tipo, um elogio que eu recebi, eu fiquei muito feliz. Eu ganhei um pedaço de bolo, fiquei muito feliz. A menina me emprestou esse livro e eu fiquei muito feliz. E eu vivi essa semana tendo no meu coração que tudo que acontecia na minha vida tinha um propósito, sabe? Eu vivi com essa certeza de que Deus tinha um propósito em tudo que estava acontecendo na minha vida e eu precisava pegar essa informação, eu precisava aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, a menina falou que estava lendo esse livro, é um livro que eu queria ler há muito tempo, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Inclusive, eu tinha falado com o Senhor, eu falei, nossa, Senhor, eu já terminei de ler todo o meu livro, eu queria ler um livro novo, mas agora eu tô sem dinheiro para comprar um livro. E aí a menina me emprestou isso daqui, eu falei, cara, é a resposta de Deus, sabe? E eu tenho um sonho que eu falei com Deus esse ano, eu falei, Deus, eu quero muito esse ano, quero muito isso esse ano. Se o Senhor me der, eu vou ficar muito feliz. Eu entrego esse sonho nas suas mãos e eu vou começar a me mover, a me posicionar como se isso fosse acontecer realmente, mas é algo que
eu, nas minhas forças, eu não conseguiria fazer isso, porque eu não tenho recurso para chegar, né, e realizar esse sonho. E foi algo que eu falei só com Deus. E aí eu estava no trabalho, e aí uma pessoa virou e falou: "Não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que bater a meta, a gente tem que estudar muito, porque você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, você tem que conseguir isso esse ano". Tipo assim, eu não contei pra ninguém que isso era uma coisa que eu queria, sabe? Eu só falei pra Deus. E a pessoa aleatoriamente virou pra mim e falou: "A gente vai conseguir isso esse ano pra você. Então vamos fazer isso, vamos estudar, vamos trabalhar, porque a gente vai conseguir". E eu fiquei tipo assim, tipo, só pode ser Deus, né, gente? Só pode ser Deus, não tem como. E eu falei: "Uau, tipo, Deus ele realmente tá me ouvindo, sabe? Eu estou sendo ouvida". E, cara, é muito bom isso. Gente, desde que eu comecei a minha caminhada cristã, eu percebi uma coisa, eu percebi que eu sozinha, por eu mesma, eu não tenho a capacidade de acertar uma escolha, de fazer algo bom sozinha, sabe. Porque todos os meus planos ali, na primeira vista, parecem incríveis, parece ser perfeito, parece ser tudo que eu quero, tudo de bom. Só que aí quando começa a progredir, eu percebo que aquilo ali não era bem do jeito que eu imaginava, não era realmente o que eu queria. Então uma coisa que eu comecei a fazer foi entregar pra Deus e pedir pra Ele me direcionar. E isso era uma coisa que me deixava um pouco conflituosa, porque eu ficava pensando assim, por exemplo, terminei a escola e eu não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu nem queria fazer nada, eu queria ficar em casa descansando. Eu não queria pensar em faculdade nem nada, porque eu estava um pouco cansada da escola e eu pensava, eu, se eu vou pra faculdade, eu vou ter que viver aquilo tudo de novo, vai ser horrível. Mas assim, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E eu tinha muito medo de escolher fazer um curso ou de colocar na minha cabeça que eu queria ser alguma coisa e depois eu me arrepender daquilo. Eu pensava, imagina se eu escolher um curso, eu me formar e depois eu odiar aquilo e eu não quiser trabalhar com aquilo, sabe? Eu ficava pensando muito nisso. E aí eu ficava falando com Deus, Deus, pra onde eu vou? O que que eu faço? Aonde o Senhor me quer? Fala comigo. E aí as pessoas iam me perguntar o que eu queria ser e eu não tinha resposta porque Deus não tinha falado comigo, porque não era algo que eu queria escolher, eu queria que Ele me direcionasse. E assim era a minha vida. Às vezes as pessoas chegam pra mim e perguntam, como é que você se vê daqui a 5 anos? Caraca, eu não sei como eu me vejo daqui a 5 anos. Porque eu não sei onde Deus vai querer que eu esteja. Então eu preciso perguntar pra Ele pra saber como que eu já me organizo, como eu me direciono, se tem algo que eu possa fazer pra chegar nesse lugar que Ele quer. Porque é Deus que me direciona, sabe? Eu não tenho controle sobre o amanhã. Claro, né, gente, que assim, na medida do possível, a gente vai se organizando de alguma forma, por exemplo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou me alimentar direito, eu vou beber água direito hoje, eu vou deixar a minha casa organizada para acordar amanhã e já tá tudo certinho, tudo bonitinho. Eu não vou me endividar, eu vou pagar as minhas dívidas em dia, as contas em dias, para não ficar com o nome sujo amanhã. Eu vou, enfim, plantar o bem hoje para colher ele amanhã, sabe? Tem essas coisas, mas eu tô falando assim, gente, a longo prazo eu não tenho a menor ideia de como saber o que vai acontecer amanhã, então eu tenho coisas que eu quero, mas isso não é certeza, entendeu? Porque, no fim, o que eu quero que prevaleça na minha vida é a vontade de Deus. E tem algo muito lindo em você entregar, sabe, os seus sonhos, a sua vida para Deus. Eu fico olhando a história de Ana, vocês bem devem conhecer ali em Juízes, né? Fala da história dela, depois vocês podem conferir lá e refletir sobre. Cara, Ana, ela era estéril. E o sonho dela era ter um filho. E eu acredito que ela deve ter orado muito a Deus pedindo um filho, falando: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Acredito que ela deve ter olhado para várias pessoas ali engravidando, inclusive a outra esposa do marido dela que estava ali perto dela, que às vezes ficava cutucando ela, né? Falando, ah, eu tenho um filho, você não tem. E ela devia se sentir muito mal com isso. Devia não, se sentia, né? A Bíblia fala que ela chorava e ela ficava triste. Até que um dia a Ana, ela mudou a oração dela e ela parou de pedir e ela começou a entregar. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele pro Senhor. Entendeu? E eu achei lindo, porque ela entregou o sonho dela pra Deus. Ela falou, Senhor, isso é algo que eu quero muito, mas se o Senhor me der, eu não quero mais pra mim, eu vou entregar pro Senhor. Sabe? E eu acho que, cara, é muito bom você ter um sonho e se entregar pra Deus e você falar, essa é a minha vontade. Mas, Senhor, eu quero saber se essa vontade se alinha com a sua. Eu quero saber se o Senhor concorda com esse sonho. Se o Senhor não concordar, tira isso do meu coração e coloca o seu sonho, coloca a sua vontade em mim.
porque eu quero escolher a sua vontade todos os dias. Cara, que poderoso. E Deus, ele vai trabalhando no seu coração, ele vai trazendo uma paz, sabe? E é uma satisfação, porque, gente, nossa, viver no centro da vontade de Deus é uma coisa muito boa. Não tem como explicar pra você, mas vale muito a pena, vale muito a pena. E quando você começa a fluir nisso, na vontade de Deus, a viver o que ele tem pra você, tudo vale a pena. Você pensa, uau, ainda bem que a vontade de Deus que se cumpriu e não a minha, porque imagina se eu tivesse onde eu queria estar, sabe? Loucura, loucura. Aí você fica super feliz e a vida vale muito a pena. Então o vídeo de hoje é isso, gente. É, valorize as pequenas coisas do seu dia, para que assim você consiga valorizar as grandes quando elas chegarem. Então, sei lá, vai beber uma água, a água tá boa, agradece a Deus, seja grato por essa água. Você vai tomar um banho, agradece a Deus pelo privilégio de tomar um banho. Quantas pessoas não fazem isso, não tem essa condição, às vezes vive na rua, todo sujo. É, agradeça a Deus pelas coisas, gente, agradeça, sabe? E entregue seus sonhos, as suas vontades para Deus. Pergunta para Ele se Ele se agrada disso, se Ele tá nisso ou não. Porque, gente, é muito bom, é muito, 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 muito bom. É, que mais? E entregue. Eu já falei pra vocês entregar os sonhos de vocês, né? Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado com vocês, nem que seja só um pouquinho. E eu queria pedir muito pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E pra você compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir. E comenta aqui nos comentários se você chegou até o final, o que você achou do vídeo, se você já leu a história de Ana. E como é que tem sido a sua vida, se você tem sido grato, se você tem parado pra, como é que eu posso dizer? Usufruir das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre os privilégios que Deus ele derramou sobre a sua vida. Então tá, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.